Nesta edição da nossa resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Botafogo dando mole na reta final do Campeonato Brasileiro. Os últimos 3 jogos, 3 empates, o último diante do Vitória jogando em seu domínio no estádio Newton Santos. Botafogo viu a vantagem de 6 pontos para o Palmeiras e por água abaixo. E o Palmeiras agora, com a mesma pontuação, lidera o campeonato por ter uma vitória a mais. Já Fernando César vai abordar a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com mais 3 equipes garantindo presença, assegurando o acesso para a Série A. O Mirassol, o Sport e a equipe do Ceará. Eu irei destacar o Internacional de Porto Alegre, chegando a 16 jogos de invencibilidade. São 12 vitórias e 4 empates, com os 4-1 na última rodada em cima do Red Bull Bragantino. Tudo isso, não sai daí já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição da nossa resenha da bola, vamos direto para o Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai falar do Botafogo. Olha, quem diria, né? O Botafogo abriu 6 pontos, claro que não era aquela vantagem de 2023, quando chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. A diferença agora, nas últimas 3 rodadas, né, antes do término desses 3 últimos jogos que o Botafogo empatou, era de 6 pontos. A diferença era de 6 pontos. O Botafogo empatou vários jogos, como foi no caso o último contra o Vitória, e viu o Palmeiras vencendo o Atlético Goianiense, chegar aos mesmos 70 pontos do Botafogo, mas como tem uma vitória a mais, assumir a liderança. E agora, um jogo decisivo para o Botafogo, Antônio Manuel Góes, é esse o assunto que eu vou jogar para você. Vai ser essa partida na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, no Allianz Arena. É que ganhando, tudo bem, aí o Botafogo abre 3 pontos. E aí a vantagem passa para ele ganhando os 2 jogos, né, ou até com empate, no Vitória, dependendo do resultado do Palmeiras, será o campeão. Mas em caso de empate, e ainda mais de derrota, aí o Palmeiras ficará com as 2 mãos, né, bem próximo da taça. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir a respeito desse Botafogo, que eu sempre digo aqui, tá? Botafogo junto com o Flamengo, na minha opinião, o Palmeiras também tem uma grande equipe, mas nos valores individuais, no conjunto, a forma de jogar, na minha opinião, os 2 melhores times do Brasil. Botafogo com um trabalho excelente aí do português Arthur Jorge. Mas eu jogo a bola para você, Antônio Manuel Góes, um abraço. Júnior, amigos e seguidores da Resenha da Bola. A conhecida frase "tem coisas que só acontecem com o Botafogo", embora inerente a qualquer outro clube do futebol brasileiro, ontem, hoje e sempre, assombra os torcedores do Glorioso pela 2ª vez consecutiva. Ano passado, transformada em desencanto depois de o time de John Textor disparar livre, leve e solto na primeira fase do Brasileirão, sem enxergar os concorrentes em seu retrovisor, a sofrer surpreendente queda livre e acabar em 5º lugar. Este ano, com a equipe bem reforçada e treinador novo, mesmo sem a vantagem escandalosamente perdida em 2023, o Botafogo começa a perder pontos preciosos nesta reta final do campeonato. Em meio à expectativa de decisão da Libertadores, próximo sábado 30, em jogo único contra o Atlético Mineiro, cujos prognósticos a esta altura não garantem favoritismo de parte a parte. Pois bem, na 35ª rodada, a se encerrar com 2 jogos restantes neste começo de semana, o Botafogo não saiu do empate em 1-1 com Vitória em pleno Engenhão, sábado último 22, igualado pelo resiliente Palmeiras em 70 pontos, mas ultrapassado na liderança pelo critério regulamentar de desempate. Eis que 4 dias depois, nessa terça-feira 26, os comandados do português Arthur Jorge fazem o confronto direto com o mesmo Palmeiras no Allianz Parque,
e terão depois da final da Libertadores, na quarta-feira, 4 de dezembro, outra barra pesada na casa do Internacional, que escalou a muralha depois da tragédia climática no Sul e chegou ao terceiro lugar, estando-lhe em casa o São Paulo já garantido na próxima Libertadores. Enquanto isso, o Verdão de Abel Ferreira, após receber o agora atribulado Fogão, jogará fora com o Cruzeiro e fechará o ano em casa contra o Fluminense. A eventual conquista da Libertadores próximo sábado em Buenos Aires servirá de alavanca para enfrentar o Inter no Beira-Rio ou aliviará exageradamente a pressão sobre a busca do título do Brasileirão, do qual o Botafogo não vê a cor desde 1996, cuja cobrança pela conquista virou questão de honra, até pelo elevadíssimo investimento da SAF, tal como a do Troféu Continental, jamais levantado. Apesar das recentes perdas de pontos preciosos e outros critérios que o deixaram momentaneamente em segundo lugar, o Botafogo dispõe de categorizado elenco bem trabalhado por Arthur Jorge, a depender de seu próprio desempenho para se sobrepor aos desafios deste fim de jornada, teoricamente mais complicados que os do Palmeiras. Relevadas as concretas possibilidades de sucesso, inclusive na conquista da Libertadores e do Brasileirão, o torcedor alvinegro arca com as dores de um parto a fórceps neste 2024, até sob o pânico de ameaçador quase lá, cada vez mais ressabiado diante desse indesejado estigma, segundo o qual, como citei na abertura deste comentário, há coisas que só acontecem com Botafogo, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. Claro, isso é uma frase, né, e é normal no futebol a gente ter determinadas frases, né, associadas a um clube mediante fatos, né? Essa frase marca de fato o Botafogo. Agora, é natural que a torcida do Botafogo fique preocupada, porque em 2023 ocorreu, né, é uma diferença muito maior, né, muito maior, 13 pontos. Agora foi praticamente a metade. A questão é que foram 6 pontos em apenas 3 jogos. E o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras. Então o Botafogo, que, repito, na minha opinião, tem um dos 2 melhores times do futebol brasileiro, tem ótimos jogadores, tem um técnico excelente, joga de forma intensa, pode chegar muito bem lá em São Paulo, no Allianz Arena, e derrotar o Palmeiras. E aí ele passa a ter a vantagem e ficar, aí sim, com as 2 mãos na taça do Brasileirão, né? Lembrando, como você bem citou, que no final de semana terá a decisão da Copa Libertadores da América, o que demonstra que o Botafogo está fazendo, de fato, um ótimo ano, uma ótima campanha, mediante ter um ótimo time. Mas agora o assunto, daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem informações do Internacional. Eu vou destacar o Internacional, que chega a 16 jogos de invencibilidade no campeonato. Agora, dá um pulinho ali até Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César. Uma última rodada de campeonato brasileiro, olha, com muitas emoções. E ficamos a conhecer mais 3 equipes que garantiram acesso à Série A. O Santos já era campeão, já tinha conseguido acesso anteriormente, de forma antecipada. E agora, Mirassol, Sport e Ceará, o Nordeste, com 2 equipes, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior e amigos da resenha. Tivemos a última rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ficou definido o quarteto que sobe agora, ou que acabou de subir, e que vai disputar a Série A exatamente no ano que vem. E, nesse momento, a gente tem que parabenizar principalmente o futebol do Nordeste, que ganhou a ascensão do Sport e do Ceará, que fizeram serviço nesta última rodada com a equipe do Sport, num jogo de muita festa
derrotando o campeão da Série B deste ano, Santos, pelo placar de 2-1, e também, claro, o Ceará, que conseguiu segurar o Guarani fora de casa num empate em 0-0, que deu à equipe do Ceará o mesmo número de pontos que o time representante do interior de São Paulo, Novo Horizontino, com 64 pontos, porém o Ceará subiu por ter uma vitória a mais, o primeiro critério de desempate frente à equipe do Novo Horizontino. A equipe do Ceará obteve 19 vitórias, enquanto que o Novo Horizontino teve 18 vitórias, o mesmo número de pontos, 64, mas, repito, é justamente pelo critério número de vitórias, o Ceará passa a ser o segundo representante da capital cearense, ao lado, claro, da equipe do Fortaleza, que faz brilhante campanha neste ano também na Série A. Já de algum tempo que a equipe do Fortaleza vem dando exemplo de organização e de equipe certinha, muito bem comandada, tanto pelo seu corpo diretivo, pelo presidente, que tem um jovem empreendedor, como também, claro, pelo técnico argentino, o Vojvoda, que há muito tempo vem se destacando como um técnico conhecedor da matéria. Parabéns, repito, ao futebol nordestino, que no ano que vem passa a ter 5 representantes na principal competição, que é o Brasileirão do nosso país. Sport, Ceará, Fortaleza, Bahia e o Vitórias confirmar, claro, a sua permanência neste ano na Série A, passaria a ser então o 5º representante desta rica região do nosso país. Parabéns a 2 treinadores que se destacaram, ao meu ver, nesta Série B. O Pepa, técnico do Sport, fez um trabalho brilhante, e o Moza, que é daqui de Curitiba, casado, inclusive, a esposa dele é aqui de uma cidade bem próxima a Curitiba, que é Morretes, uma das cidades turísticas aqui do estado do Paraná, e o Mozart, inclusive, teve o seu nome bem ventilado para ser o técnico do Curitiba, ele que inclusive se destacou para o futebol mundial vestindo a camisa do Curitiba, que foi, ao meu ver, também a grande decepção nesse campeonato da Série B, que terminou neste último final de semana, Júnior. É isso aí, Fernando. O Moza, inclusive, jogou no Flamengo também, acho que no ano 2000. Foi uma transação bem cara. Ele que jogou a maior parte do tempo, jogou aí no Curitiba, como você bem disse, e jogou boa parte do tempo na Itália, no Regina, e na Rússia, no Spartak Moscou. Mas, enfim, uma Série B agora que a gente conhece todos os times que subiram. Você relatou bem, passou bem. Santos, Mirassol, Sport e o Ceará. E o Nordeste pode ter, caso o Vitória se mantenha na Série A, pode ter pela primeira vez, desde o começo dos pontos corridos, 5 times no Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar do Internacional Porto-Alegrense, o Internacional que, após a vitória 4-1 na última rodada, no último final de semana, no Red Bull Bragantino, jogando no Beira-Rio, com gols do Alan Patrick, Borré, Wesley e Wanderson, o Juninho Capixaba fez o gol único da equipe do Red Bull Bragantino, que vive situação complicadíssima, vai ter que
remar muito para escapar do rebaixamento. O Internacional chega a 16 jogos de invencibilidade. São 12 vitórias e 4 empates, ou seja, o Roger Machado fazendo um ótimo trabalho no bom time do Internacional, que vem jogando para frente, vem buscando a vitória e vem conseguindo resultados de fato expressivos. Agora é o terceiro colocado no campeonato. Claro, né, o Fortaleza tem um jogo a menos com o Flamengo. Nessa terça-feira, ganhando, vai ultrapassar a equipe do Internacional. O Flamengo também, se ganhar, ultrapassa, porque teria uma vitória a mais. Mas, enfim, o Internacional, com todos os méritos, fazendo uma campanha louvável, o chamado segundo turno, né, a segunda metade do Brasileirão, com a melhor campanha disparada entre os times da Série A. Então é louvável o Internacional, que ainda acredita, é muito complicado. Eu também acho muito complicado. Gente, o título está ali, basicamente mesmo, entre Botafogo e Palmeiras. Porque a partir do momento que você, mas tem que torcer né, tem que ganhar todos os jogos, e o Botafogo e o Palmeiras perder os jogos que faltam, para começar, quem ganhar do confronto Palmeiras e Botafogo já vai praticamente descartar a possibilidade de algum outro time, Fortaleza, o Internacional, o Flamengo nem falo, de sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!